Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos. Aqui é um espaço onde a engenharia encontra o seu bolso. E se você acompanha a história dos carros elétricos no Brasil, está aqui comigo há bastante tempo, tá? Com certeza se lembra quando a JAC Motors se declarou a pioneira da eletrificação no país. Eles saíram na frente, chegaram antes da onda avassaladora da BYD e da GWM, tiveram na mão a oportunidade de ouro para dominar o mercado nacional. Mas a notícia, divulgada esta semana pelo portal Auto Esporte, confirmou o que a engenharia e o mercado já previam. A JAC tirou seus principais carros de passeio de linha e fechou praticamente todas as concessionárias do país. O sedã EJ7 e o SUV EJS4 saíram de cena silenciosamente. Das 50 concessionárias que a marca ostentava lá no passado, restou apenas a matriz no bairro do Limão, em São Paulo, além de pontos reduzidos, que são 2 em Curitiba e outro em Porto Alegre. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que essa notícia não é só mais uma manchete que está aí no jornal. Esse JAC EJS1 foi meu primeiro carro elétrico aqui no canal, então eu até fui cliente dessa marca. E hoje eu vou te contar a história de como uma precificação gananciosa, que foi a primeira, falta de conhecimento técnico e um pós-vendas desastroso destruíram o pioneirismo de uma marca. E o motivo real que me fez até vender esse meu JAC EJS1 antes que a tempestade desabasse. Então, se você quer entender esses bastidores, minha própria experiência, indústria automotiva, e é sem maquiagem, tá? Clique então naquele botão de hype, tá ok? É muito importante, ajuda demais aqui o canal, tá? E prepare o seu bloco de notas mais uma vez. Estamos juntos. Vamos voltar para aquele ano de 2021. A JAC Motors teve uma sacada de mestre naquela época, porque ela antecipou a transição energética e lançou uma famosa família chamada E no Brasil. O hatch compacto EJS1, o SUV EJS4 e o sedã EJ7. Eles tinham a faca e o queijo na mão para educar e dominar o consumidor brasileiro. Mas o que a diretoria da marca fez? Errou redondo na precificação. E o CEO da marca fica falando mal de carro elétrico. Então, em vez de posicionar o EJS1 como um carro popular, elétrico, acessível, para ganhar escala em volume, colocaram o compacto na casa dos R$160 mil. Chegou a custar isso, tá? Então, o EJS4 era vendido por astronômicos R$254 mil e o EJ7 superava os R$259 mil. A matemática, então, se tornou perversa. Cobrava-se o preço de um carro de muito luxo, para aquela época era muito dinheiro, tá? Por um projeto simples, com acabamento justo, mas uma calibração tropical deficiente. A JAC tentou, então, lucrar na margem individual de cada carro, em vez de criar uma base sólida de clientes, ganhar volume, como a Geely faz e outras fazem aqui. E qual foi o resultado dessa ganância de mercado? 2 anos depois, em 2023, a BYD desembarcou no Brasil com o Dolphin GS, custando R$149.800. Um carro infinitamente superior em plataforma, já com tecnologia de bateria Blade, espaço interno e acabamento superior, né? Custando menos que aqueles SUVs compactos e sedãs da própria JAC. A BYD não apenas atropelou a JAC, ela engoliu a marca de maneira implacável e outras aqui também. A oportunidade de ouro lá de 2021 virou poeira. Mas a precificação errada foi apenas uma ponta do iceberg. O verdadeiro pesadelo do proprietário, fui eu, começava dentro de oficina. Quando você vende um carro com uma arquitetura alta, sabe, de 300 a 400 volts, tá? O seu pós-vendas precisa ter já mecânicos especializados, engenheiros, técnicos treinados. E o que eu vi, e nós vimos aqui todo mundo a prática com as redes da própria JAC, uma falta absoluta de conhecimento técnico, muitas vezes eu sabia mais do que o próprio mecânico, não tinha equipamentos para diagnosticar os seus próprios elétricos, eu vi isso, tá? Quando um EJS1 ou um EJS4 apresentava uma falha de isolamento, um erro de módulo de gerenciamento do BMS da bateria, ou desequilíbrio de células, porque aquele carro tinha módulos e PEC células, os consultores ficavam completamente perdidos. O procedimento padrão da fábrica não era resolver o problema do cliente. Tem várias reclamações antigas, se você procurar lá, botar da etapa 2021, vai ver muito cliente reclamando. Era procurar brechas para se eximir da troca em garantia. Se o cliente colocasse um acessório simples no carro, de repente um som, eles alegavam que era o problema de um som na bateria. Se houvesse uma variação de tomada até na casa do cliente, ou qualquer outro detalhe mínimo, a marca tentava esquivar de responsabilidade de substituir módulos de bateria que custavam dezenas de milhares de reais. Coisa que você vê diferente aqui com a BYD. Tem vários vídeos da BYD trocando bateria. Você não vê vídeos da JAC trocando bateria.
E eu vi, eu era um cliente, eu posso falar. O consumidor, então, pagou caro pelo pioneirismo, fui eu, virei refém de um sistema que não sabia consertar o próprio produto que ela me vendeu, tá? Conforme as concessionárias próprias foram fechando aos poucos as portas, tá? Porque eles queriam cortar custos, botaram isso na própria página, né? A Jaque então tentou criar uma solução improvisada, uma rede de oficinas credenciadas multimarcas. Eu fiz 2 manutenções nessas multimarcas. No papel, pareceu até lindo. Eles anunciavam mais de 100 oficinas, ou seja, pelo Brasil aumentou, tá? Mas vamos falar de realidade que acabou ninguém sabendo, só quem era cliente, né? A fábrica credenciava essa oficina na sua cidade, tá? Jogava aquela placa na fachada da oficina, mas não fornecia o material técnico adequado. Eu tenho vídeo aí no canal falando sobre isso. Não enviava peças de reposição, não oferecia treinamento profundo para aqueles próprios mecânicos que eram de outras áreas. Por exemplo, a que eu ia era da Bosch. Entendeu? Eram mecânicos bons, mas o mecânico da oficina credenciada recebia o cliente, que era eu, com o carro elétrico parado, sem ter aquele scanner dedicado, com software atualizado da marca para ler, que eu cobrava isso, que eu queria ver como é que estava o equilíbrio das células. Eles não tinham diagramas elétricos da alta voltagem, não tinham peças bobas para trocar no carro. Sabe o que aconteceu? As próprias oficinas credenciadas, eu vi acontecer, começaram a pedir o descredenciamento em massa. Quase ninguém sabe disso, mas eu vi. Elas não queriam queimar o nome do seu negócio grande, lá Bosch, tá? Em local, no seu local, lidando com clientes irritados. Muita gente, eu não ligava, mas tem muita gente que ficava gritando lá. Então foi exatamente aqui que o meu alerta de entusiasta apitou. Quando eu olhei para o meu Jaque EJS1, o meu primeiro carro elétrico que eu tive, o primeiro carro 0 km que eu comprei, percebi que a rede de atendimento estava derretendo, que não havia peças mais, né, simples sensores de roda fônica ou alguma coisa de alta voltagem, estoque até no próprio Brasil, e que o suporte técnico era uma ilusão. Eu tomei então uma decisão, vender o meu carro, é óbvio, tá? E eu vendi o meu o EJS1 antes que a desvalorização ficasse ainda pior. Eu sofri, mas ainda ficou pior. Antes até que ele virasse um mico na mão, sem peças, tá? Parado agora na garagem. E o tempo até provou que a análise, né, de um entusiasta estava coberta de razão. Outra coisa, já que nunca se preocupou em trocar o bocal CCS2 lá da frente, sempre deixou o GBT Fast. E vamos também olhar para uma outra coisa, a situação financeira da operação dela no Brasil. O grupo representante da marca acumulou, tá? Se vocês podem pesquisar no Google, ao longo de muitos anos, um histórico pesado de dívidas, execuções judiciais e encerramento de operações de outras marcas que representava. Então, ela também teve uma promessa de construir fábricas no Brasil, primeiro na própria Camaçari, tá, na Bahia, tá? Depois falou em construir em Goiás, tá? As duas viraram fumaça e nunca saíram do papel. Com pedido também de recuperação judicial, procurem aí que vocês vão ver, tá? Esse grupo importador quis tentar executar dívidas milionárias pela justiça, não pagar ninguém. E agora o fechamento de massa em lojas, a marca tenta se esquivar dizendo que vai focar apenas, está escrito no portal do Auto Esporte, tá? Vendas online e veículos comerciais. Parece que são picapes, agora diesel. A verdade técnica e de mercado é uma só, tá? A chance da Jaque encerrar definitivamente as suas operações de carros de passeio no Brasil é muito grande. Eu não posso afirmar que ela vai fazer isso, mas é muito grande. Ficar apenas com 2 lojas abertas no país inteiro e empurrar o pós-vendas para oficinas parceiras que não têm suporte de peças é o passo antes do encerramento completo de qualquer marca no mundo. Para o consumidor que tem ainda um EJS1, um EJS4, o EJ7 na garagem hoje, a realidade pode ser cruel. Desvalorização acentuada depois que saiu esse pronunciamento, seguro caro e fantasma de falta de componentes para a reposição desses carros. Principalmente que a tecnologia já girou, eles já estão defasados. Então chegou a hora de eu passar aqui meu veredito, né, no canal Artifício Automotivo. Eu sempre falo alguma coisa no final, tá? E falando como cliente que eu fui. Eu posso falar, tá? Se tiver alguém da Jaque aí, pode ficar ciente que eu fui. Tem vídeo aqui no meu canal falando bem, o carro nunca foi problema, o Jaque EJS1. Eu sempre falava, o problema foi pós-vendas. E o caso da Jaque Motors, aqui no Brasil, deixa uma lição valiosa. Eu aprendi com isso. Todas as novas marcas chinesas que estão desembarcando no país, tá? Carro elétrico não vende apenas com tela grande e aceleração rápida. Eu falo muitos vídeos aqui, tem gente que não entende, tá achando que eu tô falando mal de carro elétrico. Não é isso. Carro elétrico se vende com engenharia de eficiência e pós-vendas, rede de peças e respeito ao consumidor, coisa que eu não tive, tá? A Jaque teve 4 anos de vanguarda, vantagem, perdeu muito feio, para construir um império de mobilidade elétrica no Brasil. Quem viesse depois ia ser difícil tomar o lugar dela. Mas a falta de visão estratégica, precificação abusiva, abandono técnico do cliente, largar os clientes, entregar o mercado de bandeja para concorrências. Se você é dono de um modelo da marca, a minha recomendação técnica é ter extrema cautela. Buscar oficinas especializadas e independentes em alta voltagem e avaliar o momento de transição do seu patrimônio. Mas e você? Chegou a ter, ou pelo menos andar, em um carro elétrico da Jaque?
passou por algum perrengue? Muita gente passou, eu não passei. Eu não falo mal do carro, o carro era muito bom. Tem problema também de atendimento, manutenção em rede credenciada? Eu tive, isso eu tive. Deixe seu relato aqui, já é o meu relato que eu estou fazendo com vocês nos comentários. A sua experiência ajuda a alertar milhares de outros motoristas, principalmente que eu vi que a Jaque, mesmo fechando e encerrando as operações, vendendo 200 carros Jaque JS1. Não é possível, com tanta informação na internet, ninguém abre os olhos, consegue enxergar bastidores de mercado automotivo. Não esqueça, então, de clicar no gostei, o like e ativar aquele seu hype. É muito importante. Se inscreva aqui também no canal Artifícios Automotivos. Compartilhe esse vídeo em grupos de carros elétricos, no WhatsApp da família ou de grupos de carros aí, tá? Ajude a espalhar essa informação, tá? De entusiastas que amam carros elétricos, amam também carros a combustão, tá? Para que a gente possa alertar outras pessoas. E eu vou deixar também 2 vídeos aqui ao lado para também aumentar sempre o conhecimento técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.